não importa o que você está fazendo, o que você está vendendo, do outro lado existe um ser humano. O comercial, ele precisa estar muito alinhado com o operacional. Porque você não pode vender uma coisa que você não tem capacidade de entregar. Porque isso morre rápido. Falei, agora, desculpa a palavra, que eu vou fazer? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. Hoje eu consegui. De verdade, eu consegui. A gente tá tentando trazer já faz um tempo, mas a pessoa, sabe quando a pessoa escorrega? Ela finge que marca um dentista, ela finge que marca uma reunião, ela foge, de verdade foge da gente. Brincadeira à parte, tô feliz demais. Bia, tô muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. A ideia é bater um super papo. Como eu te disse, não faço a menor ideia por onde a gente vai navegar. E é assim que a gente fez desde... Acho que, Gui, a gente tá com 37, 34, 35, na média dos 30, quase beirando aos 40 episódios aqui do Pod, e nenhum deles a gente sabia exatamente onde a gente ia terminar. E foi interessante que alguns, já mesmo tendo um background de empreendedor, eu achava que, falei, nossa, essa pessoa aqui ela é muito boa, ela é jovem, ela faz isso, ela faz aquilo, então a gente vai navegar para aquele lado. E a gente pega uma esquerda e foi falar sobre, por exemplo, saúde mental. Uns a gente foi falar sobre gratidão, umas coisas bem legais que parece que não, mas são elementos que envolvem o dia a dia de qualquer profissional, de qualquer pessoa, qualquer ser humaninho que respira precisa sim exercer algum tipo de gratidão, independente de religião, olhar para aquilo, olhar para a vida e falar assim, pô, eu sou privilegiado, estou muito à frente de outras pessoas que não têm essa mesma possibilidade. Mas Bia, grande e enorme prazer te ter aqui. Bia, para quem não te conhece, fala de verdade quem é a Bia. Oi, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, quem é a Bia? Cara, tenho 28 anos, moro em Trancoso. Ela mora no lugar onde, de verdade, todo mundo gostaria de morar, de frente pra praia. Eu moro onde as pessoas passam férias. E isso é muito gostoso. E vivo uma vida muito maluca, porque apesar de eu morar lá, minha geladeira tá lá, minhas calcinhas tá lá, tá tudo lá, meu marido. Eu venho muito pra São Paulo, né? Então, por hoje eu tá numa área comercial, eu preciso estar bastante aqui. Enfim, em contato com os clientes, conseguindo encontrar meu time. Mas eu consegui muito encontrar esse lugar ideal pra mim, como profissional, nesse meio do caminho, sabe? Eu sou uma pessoa que eu curto muito esse ambiente de natureza, de ter uma vida um pouco mais tranquila, de não ficar no caos de São Paulo. Mas, por outro lado, eu também amo estar com as pessoas, eu amo estar no meio do negócio, no meio do que está acontecendo. E foi muito interessante que a pandemia proporcionalizou isso para mim, né? Conseguir experimentar o que era ter uma vida um pouco mais digital, né, no ponto de vista de trabalho, e conseguir encontrar esse equilíbrio entre estar aqui e estar lá. Às vezes é exaustivo, cansativo você ficar com tantas pontes aéreas, né, eu visito muitos clientes também, mas é muito gostoso, eu amo essa vida que eu levo. Enfim, então, tenho 28 anos, sou casada, tenho 2 cachorros, tenho 2 sapos, pererecas, na verdade, que moram na minha casa. Genial. Macaquinhos que visitam minha casa diariamente. Gosto muito de animais, de natureza, assim, o que eu mais amo fazer é conseguir estar com as pessoas e fazer, assim, não ter planos, sabe? Eu acho que a nossa vida é muito, principalmente a gente que tá numa área de negócios, né? É muito planejado o que a gente faz, a gente precisa ter muita gerência sobre o que a gente tá fazendo, e na minha vida pessoal eu tento fazer exatamente o contrário, né? Senão pira, né? Exatamente, Pira. Então assim, eu tento não ter plano, sabe? Quando já vem pra mim assim, vamos planejar o roteiro do final de semana, eu quero morrer. Eu falo, não, planejar minha agenda da semana, que no meu final de semana eu não quero pensar em nada, eu quero acordar, tomar meu café, dar as bananas pro macaquinho lá em casa, sabe? Então eu sou um pouco essa pessoa que vive nesse meio do caminho, né? Tem um monte de apelido que a galera aqui no escritório brinca comigo, que me chama de jovem mística, um beijo pro Neto, inclusive, zoa muito com isso. Porque eu acredito muito nisso, assim, sabe? Acima de tudo em pessoas, e acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho. Boa. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com pessoas, eu vim de uma família de pessoas que sempre estiveram nessa frente comercial, né? Então minha mãe sempre foi empreendedora e comercial, meu pai sempre foi também, meu irmão também, então eu sempre nasci nesse meio.
E eu acho que não só pelo fato do trabalho em si, mas da conexão que eu crio com as pessoas. E isso é na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer o que eu faço hoje. Então, hoje, pra quem não sabe, eu ocupo uma cadeira aqui na Adventures, que é de diretora comercial da parte de advertising, né? Então, acho que em outros podcasts você já deve ter contado um pouquinho como que funciona toda a nossa estrutura. Mas, basicamente, eu sou responsável por trazer e gerir essas grandes contas para dentro de casa. E, pra mim, eu gosto muito disso, principalmente porque o meu dia a dia é isso, sabe? Lidar com pessoas o dia inteiro, falar com pessoas de diferentes perfis, pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas super sêniores, pessoas internas, pessoas externas. E o tempo todo, acho que assim, o que eu falo muito, né, é que a vida é sobre isso. Não importa se você tá falando com o cara da pizzaria ou se você tá falando com o CMO de uma grande marca, no final do dia ela ou ele são pessoas que estão ali do outro lado, que também têm sonhos, que também têm anseios, que estão ali com você por algum motivo, seja para te entregar uma pizza ou para gerar um grande contrato. Incrível. Então... Bia, e acho que esse é um ponto importante, por isso que eu brinquei até de que finalmente a gente consegue, porque a gente sabe o quanto que é pesado o fardo que você está carregando, você e teu time, que vocês estão realmente puxando a barra da agência cada vez mais para cima, cada vez mais para cima. E acho que a grande esmagadora audiência do Pod é composta sim, por donos de agências, empreendedores que lideram também times de agências e sonham, essa é a real, sonham em ter a sua dificuldade, de estar passando pelos seus problemas. Sonho porque nunca passaram. Essa é a real, fica a dica. Mas, de verdade, eu também, te acompanho aqui de perto, tenho um grande prazer. Faltou um ponto importante que você tem que dar essa carteirada também. A Bia também é sócia aqui da Adventures, então, parabéns, eu tenho um baita orgulho de ter você como parceiraça nessa jornada. Então, Bia, obrigado por cada vamos dizer assim, a cada energia, gota ou transpiração que você coloca ali no dia. Eu também fico super feliz por isso. Gosto quando eu vejo o número, comemoro quando a gente ganha grandes contas. Mas você trouxe um ponto importante aqui e eu queria separar em duas coisas, né? Inevitavelmente, eu tenho um pouco do seu background, porque a gente troca muito figurinha e tal. Então, eu sei que você, assim, você não subiu morros, você escalou vários Everests para estar fazendo o que você faz hoje. E um dos desafios que muito me marcou, assim, que você me falou, foi a questão do desafio que a gente estava falando sobre o Teleton. Então, eu quero voltar nessa etapa. Legal. E depois a gente começar a olhar, como é que a gente começa a acessar as grandes marcas. Mas esse desafio do Teleton, ele é tão importante na minha visão para o empreendedor, porque, assim, o que eu mais tenho? Mas é porque eu não tenho uma estrutura comercial ativa. Sabe que eu não tenho um head que vai fazer tal coisa. É porque quando eu vou ligar, ninguém me atende. Então, tipo assim, é sempre um motivo maior que faz com que o empreendedor não tenha a coragem de bater nessa porta. Uhum. Então, e eu sei que você tinha zero de estrutura. Conta a historinha assim, em um tweet, o que foi esse evento do Teleton. Boa, não sei se vou conseguir contar em um tweet, porque assim, gente, foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. E eu sou muito grata por ter vivido isso, porque assim, não acho que eu estaria preparada para ocupar a cadeira que eu estou hoje se eu não tivesse passado por isso. E eu acho que é a sensação que todo empreendedor, quando faz uma coisa do zero, sem você ter referência, sem você ter estrutura, passa. Que cara, você precisa fazer um grande feito em um curto espaço de tempo. Sem estrutura. E você tá lá sozinho, você é um náufrago, sabe? Você vai ter que fazer e se virar. E assim, eu sempre gostei muito e trabalhei muito tempo com coisas ligadas a impacto social. E aí quando surgiu, e aí depois eu até conto um pouquinho de outras histórias que estão relacionadas a isso, mas quando surgiu essa possibilidade de eu trabalhar com o Teleton, foi porque eu fui muito atrás disso, eu queria muito conseguir tocar isso, porque eu sempre vi o Teleton como... Eu fui paciente da CD, né? Eu tenho uma deficiência no braço, então assim, tocar o Teleton pra mim foi um grande prazer. Eu fiquei durante quase 7 meses negociando com o time do Teleton, porque para eles também, da CD diretamente, na verdade, né? Para eles também foi um grande desafio ter uma agência envolvida no meio do processo. Eles sempre fizeram de uma forma muito endêmica, diretamente com o time do SBT e tudo mais. Mas era algo que precisava um pouco de uma digitalização, principalmente para aquele período de pandemia.
né? Que foi logo quando a pandemia começou a acontecer, eles estavam super preocupados de como que eles iam conseguir tocar. Enfim, fiquei um baita período de tempo desenhando algumas possibilidades de como que a gente poderia dar uma virada de chave, então trazer uma apropriação do Teleton de um tema tão importante que é o capacitismo, né? Então, durante muito tempo as pessoas não falavam sobre isso. Capacitismo é o preconceito com pessoas com deficiência, e às vezes a gente faz isso, às vezes meio sem, sabe? Até expressões que a gente usa e nem percebe, sabe? Puta, aquele cara é braço curto, sabe? Coisas assim, que a gente fala, é retardado. Coisas que a gente usa no nosso dia a dia, são super comuns, mas eles trazem uma conotação negativa e tudo mais. E aí, fazendo toda essa... aplicando muito do que eu aprendi dentro do mercado de comunicação e tudo mais, e muito do que a gente faz aqui na Adventures, que é trazer esses insights de cultura, sabe? Do que as pessoas estão falando, o que elas pensam, como que você se conecta de uma maneira legítima com as pessoas. E aí a gente trouxe o tema do capacitismo, trouxemos social listening, enfim, um monte de pesquisa que a gente fez para abordar o programa, montei um planejamento, chamei vários amigos no favorzinho para montar comigo, apresentei e tal, rolou. Falaram sim. Falaram, Bia, vai com tudo, é isso aí. Falei, agora, desculpa a palavra, fudeu, o que eu vou fazer? Porque assim, eu não tinha nada. Eu tinha um dinheirinho pequenininho que eles conseguiram trazer pra falar, pra você contratar uma galera e tal. Mas basicamente o que eu me comprometi em fazer foi, eu vou me pagar. Eu vou gerar esse dinheiro eu mesma. E isso é muito do meu histórico, assim. Eu sempre fiz muito isso ao longo da minha carreira. Faço isso até hoje. Já busca ter o próprio ROI positivo. Exatamente. Então, como que eu mesma consigo gerar escala para a própria coisa que eu tô fazendo para ser sustentável e parar de pé, né? Enfim, o que eu fiz foi assim, basicamente eu tive 4 meses, para tocar a operação inteira e 2 meses pra montar. Foi mais ou menos 6 meses que eu tive ali pra conseguir tirar do zero. E assim, gente, não é que eu estava cuidando da parte de comunicação. A gente fez toda a parte digital do Teleton, toda a parte de produção audiovisual do que foi digital, então live de 6 horas, eu coloquei mais de 100 influenciadores para ficar simultâneo por meio de link. Vocês imaginam o que é isso? Os influenciadores, a Eliana esperando para entrar no link, sabe isso? E toda a parte de captação também do universo digital e amarrando um pouco com a parte de TV, a gente conseguindo ter uma visão mais 360, então redesenhando as propostas comerciais, trabalhando muito em parceria com o time da CD. E cara, eu fui atrás das pessoas de tipo assim, olha, tudo bem, você ganha 10, eu tenho 3, vamos comigo, que vai ser muito legal, e a gente vai conseguir, Então assim, desde o momento que eu tive que montar meu time, eu já tive que vender pra ele, né, de tipo, cara, não tenho grana pra pagar todo mundo, tenho um dinheiro muito assim, tenho esse dinheiro aqui, a gente vai ter que dividir. Eu fiquei sem ganhar nada durante o tempo inteiro, enfim, depois a gente, até no final, conseguimos gerar uma grana legal para a própria marca, mas eu quis muito fazer porque era muito pelo que eu estava aprendendo com aquilo. Então assim, eu tirei em 2 meses um projeto do chão, contratei 10 pessoas para trabalharem comigo, 4 delas sem ganhar nada, acho que eram 12, 4 não ganhavam nada, 8 eu consegui pagar alguma coisa, uma ajuda de custo para as pessoas trabalharem ali, e a gente tirou do chão. Montei 2 lives, uma com toda a galera de esportes, com Fallen, não sei o quê, com a galera esqueci. Mas você conectou de vários universos, de todo mundo. Desde então, assim, esportes, influenciadores, até celebridades já consolidadas. Exatamente. Uma única direção. Muito com o apoio do Teleton, a gente conseguiu se conectar com uma série de influenciadores e a gente usou muito essa lógica do entretenimento, né? Então, como que a gente poderia se conectar com as pessoas de uma maneira legítima? Montei um time do zero, então trouxe diretor de criação, atendimento, redação, produção audiovisual, filmmaker. Trouxe essa galera pra ficar comigo. Montei uma série de produtos. Então, assim, que produto que a gente vai fazer pra vender, pra gente captar mais recurso? Cara, vamos montar uma live. Uma live onde a gente pode ter product placement, onde a gente pode ter patrocínio dentro do que a gente tá fazendo, onde a gente consegue desdobrar isso em conteúdo. Nisso a gente conseguiu, foram 8 marcas que apoiaram a gente. Eu fiz 2 lives, uma com o universo de esportes, outra que a gente fez 6 horas. Trouxemos a Priscila e o Yudi pra fazer o Bom Dia e Companhia. Alguém pediu um PlayStation? PlayStation, trouxemos a Boca Rosa com o Fred, que ninguém sabia que eles estavam namorando ainda. Antes deles terem, ela já tava grávida, ninguém sabia.
trouxemos eles apresentaram super queridos os dois, aí foi ela e ele, depois foi a Priscila e o Yudi, veio Maísa, veio a galera PCD, Leandrinha Du, veio a pequena Lô, trouxemos mais de 100 influenciadores, só pra parte digital, tirando tudo que tava acontecendo na TV, porque na parte de TV a gente também montamos um War Room com mais de 100 voluntários, e aí vocês imaginam como é isso, gente, sem grana, então assim, é muito você... decidir onde você quer chegar, nem tudo vai sair perfeito, deu um monte de cagada, teve várias coisas que não foi exatamente do jeito que eu pensei que aconteceria, mas no final do dia, quando você traz pessoas que realmente acreditam com você no que você tá fazendo, quando você realmente se dedica pro que você tá fazendo, você consegue chegar. Então assim, no final do dia, conseguir trazer uma série de marcas, não lembro exatamente quantas, mas eu lembro que foram pelo menos 6, 7 grandes marcas que patrocinaram. Foram quase 4 milhões de reais só da parte de digital em 2 meses de captação. Então, assim, desenhar produto, colocar toda a produção de pé, vender o patrocínio, desdobrar isso em outras coisas dentro da rede. Então, a gente usou muito a rede do Teleton como esse veículo, as próprias redes dos influenciadores. Aí fizemos promoção, desafio com os influenciadores. Enfim, assim... O Teleton com certeza foi uma das coisas mais marcantes que eu já fiz na minha vida, por ter muito esse viés de impacto social que eu amo e que eu tenho muito carinho, e assim, quando você faz algo que você consegue ainda, além de você tá se beneficiando, aprendendo pra caramba, você tá munindo um time, você tá crescendo profissionalmente, você tá conseguindo ajudar outras pessoas com aquilo que você faz, então isso me encanta muito. Eu quase morri do coração com esse projeto, mas com certeza, assim, não me arrependo de nada. Quando você sai disso, você olha várias coisas, puta, teria feito diferente, mas, cara, não dá pra olhar pra trás e falar assim, puta, eu deveria ter feito isso. Você tá analisando um replay. Exatamente, com a cabeça que eu tenho hoje. Com certeza, se eu tocasse o Teleton hoje, o mesmo desafio que eu tinha, eu faria muitas coisas diferentes. Talvez eu muito provavelmente eu conseguiria resultados muito mais incríveis do que já foram incríveis. Mas é isso, a vida é isso, sabe? É uma jornada que você vai construindo tijolinho por tijolinho, comprando as brigas, escolhendo as brigas que você quer estar. Nem todas você vai vencer, nem tudo vai dar certo, né? Então, por exemplo, eu almejava ganhar ainda mais dinheiro com o Teleton do que eu ganhei. Mas, caraca, gente, em 2 meses, 3 meses, né? Que foi de captação até o momento. A gente trouxe quase 4 milhões de reais. Com um time que a gente montou do zero, com 2 lives na rua. Então, sem estrutura mínima. Assim, tudo que você navegou aqui, Bia, eu aprendi muita coisa. Peguei muitos elementos ali que eu acho que fazem diferença, principalmente para quem está começando a conduzir um negócio, independente de qual seja o nicho ou o que esteja fazendo. Ou até mesmo o porte, o médio porte, sei lá, enfim, fica o aprendizado. Primeiro vender o sonho. Uhum. Ninguém vai fazer nada se não comprar o sonho. Então, todo mundo pergunta e fala, poxa, como é que eu faço para trazer uma pessoa engajada? Como é que vocês têm um time incrível? Como é que vocês fazem? Vocês têm ótimos clientes. Como é que vocês fazem? Cara, a primeira coisa é vender sonho para qualquer um. No final do dia são pessoas. O segundo ponto que eu acho que é super importante é aceitar o frio na barriga, porque você assumiu um compromisso completamente disruptivo com muitas variáveis para não dar certo. Uma delas é falta de experiência, falta de processo e recurso. E de verdade, sem time consolidado. Então, teve que consolidar. Liderar pessoas é uma arte. Então, você está liderando centenas de pessoas. E isso acho que é uma dica que eu quero trazer, jogar um pouco mais de luz. Eu acho muito incrível quando você coloca 500 planos de desenvolvimento, ou quando você coloca que a pessoa precisa ter um job description, precisa estar um processo muito bem estruturado, com passo A, B, C. É incrível tudo isso. Mas se a pessoa não confiar em você, esquece. Perfeito. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Vai ser uma troca comercial fria. E troca comercial é dinheiro. Se alguém der 50 reais a mais, vai embora. Simples assim. Eu entendi isso. E entendi que tudo isso também estava sobre resultado. Uhum. Você tinha... Ok, você não tinha o meio da jornada, mas você tinha o ponto final. Para onde você queria levar tudo isso. E levou. Então, isso para mim assim, já são grandes pontos de luz dessa tua história, que eu admiro demais. E aí eu viro para uma direita aqui e começo a olhar sobre marcas. Agora a gente está olhando a Bia, que se consolidou e hoje lidera um braço da companhia, um dos mais relevantes, não o mais relevante da companhia, até o prezado momento. E, cara, tá na tua mão e na mão do teu time puxar essas grandes contas.
E eu acho que uma das dúvidas que provavelmente muitos gostariam de perguntar através da minha voz aqui é: legal, como que eu faço? Assim, como é que eu bato na porta? Como é que você faz hoje para acessar essas pessoas? Qual que é a estratégia que você usa? Pode entregar ouro, qualquer coisa aqui, se a gente falar alguma coisa que não deveria, a gente dá aquela... joga uma propaganda, põe uma gaivota aqui, voando, passando assim pelo céu, que aí todo mundo vai sentir a paz e não vai se ligar que teve um corte. É uma brincadeira, mas como é que a gente faz para acessar hoje? E qual que é a sua estratégia? Tia, acho que assim, existem diferentes maneiras, né? Acho que um ponto que eu trouxe ali no começo, que eu acredito muito, a gente nunca pode esquecer disso, assim. Eu vim de um histórico, assim, eu trabalho com venda, sei lá, faz 10, 11 anos, desde que eu era muito novinha, então eu comecei vendendo plástico bolha, vendendo deve ser fácil vender plástico bolha. Sim, então assim, diferentes tipos de clientes, sabe? Passei por grandes empresas, então trabalhei quase 5 anos na Viacom, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, nananã. Passei por esse processo de digitalização, já trabalhei com produção na Endemol, trabalhei muito tempo no Catraca Livre também, fui pro Teleton, enfim, citei por alguns pontos importantes da minha carreira. Porque, assim, o que eu descobri durante todo esse tempo, gente, que assim, que é um ponto que eu sempre falo, que é, cara, não importa o que você tá fazendo, o que você está vendendo, do outro lado existe um ser humano. Perfeito. Uma pessoinha, que assim como você, tem uma série de coisas. Ela pode saber mais que você sobre um monte de coisa, mas sobre várias outras você vai saber mais do que ela. Ela pode parecer uma pessoa super segura e que é o cara mais... Mas ela tem uma série de inseguranças assim como você. Então, assim, eu acho que antes de qualquer coisa, de qualquer estratégia, lembrar disso. São pessoas que querem coisas, que precisam de coisas, né? E você entender onde está o valor agregado daquilo que você faz. Seja vendendo plástico, vendendo produção audiovisual ou vendendo grandes contas de comunicação, como que a gente faz hoje. Então, acho que um grande desafio é você, assim como marcas e produtos fazem, você conseguir se tornar relevante dentro desse cara. Por que esse cara vai falar com você? Eu acho que um grande desafio... Quando a gente fala de grandes marcas, né? Gente, imagina a galera de marketing sentada ali na Ambev, na Havaianas, na Nestlé, na Americanas. Vocês imaginam a caralhada de gente que vai lá... Bater na porta. Tem um produto incrível pra você. Cara, revolucionário, vai mudar a sua vida. E nananã. E é o tempo inteiro disso. Então, assim, às vezes a gente fica com raiva, né? Eu vejo muitos colegas de profissão, puto, o cara não me atende. Porra, eu queria tanto falar com o cara, Cara, se põe no lugar do cara um pouquinho, sabe? Tipo, é muito desafiador. Você tá numa cadeira onde você tem o poder de dinheiro, né? De comprar, e você não sabe nem pra onde ir. Porque é tanta coisa te oferecendo, é tanta... Sabe quando você entra nesses sites e aí a programática fica te seguindo em todo lugar? Sabe isso? É isso que um cara de marketing sente. Que é o tempo inteiro um monte de gente falando um monte de coisa. Então, cara, primeiro você precisa olhar pra você, pra dentro. O que você tá oferecendo pra esse cara? Qual que é o valor agregado que você tem? Quando você olha para os seus concorrentes, fazer bench é uma coisa muito importante. Quando você olha para o lado, o que as pessoas estão oferecendo? No meu caso, né? O que outras agências oferecem? De que maneiras oferecem isso? Que tipo de contas elas têm? Como elas conseguiram isso? Então, primeiro de tudo é você, antes de saber do outro, é você saber de você. Qual é o seu valor agregado perante ao que os outros estão fazendo? Porque às vezes a gente também olha muito pro umbigo. Putz, eu sou foda, minha marca é incrível, eu tenho uma agência nananã. Sim, mas por exemplo, até aqui, tem várias coisas que a gente faz muito, muito bem. Tem outras coisas que a gente está desenvolvendo. Perfeito. Nem tudo a gente faz muito bem. Eu vou chegar pro cara e vai falar assim, não, isso aqui a gente... Não Vem vou falar isso. Mas a gente precisa saber quais são as nossas fortalezas, sabe? E aí quando você se conecta de uma maneira verdadeira com a pessoa... De pessoa para pessoa, eu nunca vou... Genuína, eu nunca vou numa... Eu sempre brinco isso nas minhas reuniões, né? Eu não tenho um portfólio que eu chego aqui, ó, e falo assim, ó, minha prateleira aqui, vamos escolher um negócio. Se você já chega... E por mais que você tenha produtos envelopados, o que não é ruim, é ótimo. Inclusive, para escala, é muito melhor você ter uma série de produtos prontos, né? Você perde o valor agregado do que você está fazendo ali. Porque você se torna desnecessário dentro daquele meio de caminho. O que você precisa fazer é ser a pessoa que vai solucionar o problema daquele cara. O que você vai fazer com aquele CMO, com aquele diretor de marketing, com aquela pessoa que você está oferecendo? Como que aquela pessoa vai evoluir profissionalmente a partir daquilo que você está fazendo por ela? Então, acho que são algumas perguntas que você tem que se fazer antes de você ir para uma reunião. Sabe? Quem é o cara? Eu vou fazer uma reunião com o Thiago. Cara, quem é o Thiago? Qual que é o histórico do Thiago? Onde o Thiago já trabalhou? O que ele já fez? Quais que foram as últimas contratações? Quais que foram as últimas coisas que foram colocadas na rua?
como eu ajudo o Thiago, antes de eu ajudar a partners. Perfeito. Primeiro eu ajudo o Thiago, primeiro eu me conecto com o Thiago, porque quem vai tomar a decisão no final do dia é o Thiago. E aí, vocês dois juntos vão ajudar a partners, né? Tô trazendo a partners aqui como um exemplo da marca. Então, é muito dessa maneira. E aí, como que você consegue essas reuniões? Eu, graças a Deus, tenho muito a facilidade de conseguir abrir portas pela relevância que a Adventures toma no mercado, pela postura que o Ricardo e o Rafa têm. Mas eu, como profissional de comunicação há tempos... Você tem que dar continuidade a exatamente. Esse modo, esse e eu tenho minha vida, carteira de clientes também. Então, assim, desde quando eu trabalhava lá atrás até hoje, tem uma série de clientes que eu converso até hoje, que você cria relações genuínas. Porque, gente, é muito chato quando você... Não é chato quando vocês têm aquele vendedor da Rinode, ou sei lá de que marca, enchendo o seu saco, espaço laser, lá, que fica te mandando o negócio. Cara, não sejam esses caras. Ninguém gosta desses caras, por mais que você precise do produto. É chato pra caramba. Você precisa ser uma pessoa que agrega valor. Então, por exemplo, algumas estratégias que eu utilizo. Como que eu agrego valor para grandes marcas? Por meio de conteúdo, por meio de pesquisa, de dados, por meio de coisas que eu consigo conectar esses caras com lugares onde eles queiram estar, por eventos. Pô, legal, então, cara, eu pego o meu time, a gente faz um apanhado da semana, coisas legais que possam ter sinergia com aquele segmento e mando proativamente pro cara. Sabe? Chama o cara pra ir num lugar, num evento legal. E não necessariamente pra estar aqui, pra eu vender meu produto e falar da Adventures, nananã. Porque o valor agregado, ele tá muito em torno daquela experiência que você cria pra pessoa. Sabe? O quanto aquela pessoa se sente confortável em escolher você. E não os outros 10 que estão ali oferecendo a mesma coisa que você tá. Total. Então eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que assim, então, resumindo um pouco, né? Eu acho que assim, pensar no valor agregado que você tem perante a pessoa, em primeiro lugar. Perfeito. E em segundo lugar, perante a marca. Qual que é a maneira mais legítima de você ser verdadeiro com aquilo que você está fazendo? Sabe? É sobre o que a pessoa quer comprar, não é sobre o que você quer vender. By the way, você tem alguma coisa legal para oferecer. Mas é o que a pessoa quer, é sempre sobre... Tem uma coisa que eu falo bastante no pitch comercial daqui, porque é o que a gente acredita muito, né? Antigamente, era muito sobre o que as marcas queriam dizer. Então, tipo, o tempo inteiro você via as marcas sendo muito... falando em primeira pessoa. O filme do Itaú lindo que tá na TV. O velho inquilino, nanana. Hoje, cara, é todo mundo competindo com todo mundo. Não é mais só o Itaú competindo com o Nubank, com o Bradesco, com o Santander. Todo mundo tá competindo por atenção. O mesmo post, o mesmo conteúdo, a mesma pessoa que tá ali falando, o mesmo comercial que tá ali falando. Você tá competindo com a Anitta, que lançou não sei o quê. Com o seu primo que casou no final de semana, o casamento tava lindo. Outro que adotou o cachorro. Então, assim... Hoje não é mais sobre só o que as marcas querem dizer, é sobre o que as pessoas querem escutar. E o papel que a gente tem dentro disso, o que a agência tem dentro disso, é encontrar esse ponto de intersecção. Perfeito. É você conseguir encontrar esse meio do caminho. Putz, cara, as pessoas querem isso, a gente tá nesse momento. Onde minha marca entra nisso? Onde os meus valores, aquilo que eu acredito como mensagem, nananã, ela se encaixa. Então, o papel da marca, assim como o papel do vendedor no meio desse ecossistema, é você conseguir encontrar esse meio do caminho. Perfeito. E acho que do que você trouxe, tem vários aprendizados. Eu vejo muito partners, donos de agências, querendo. Falam, não, eu quero um ticket maior, eu quero acessar grandes contas, eu quero. Mas na imaginação, a pessoa pula etapas. Então, ela acha que é o quê? Eu vou entrar em contato com o CMO de cara, ele vai me escutar, a gente vai para uma reunião, eu vou passar uma hora inteira falando da minha agência e no final eu vou falar assim, quero e eu quero tanto que eu vou gastar $500.000 com você. Esse é o sonho de consumo. Outro não, ou mais um pouquinho mais evoluído, não, eu vou participar de uma concorrência, mas eu vou ser, a minha agência ela é tão boa que de verdade isso vai conquistar. Coisas que a pessoa ignora. Primeira coisa que você disse, a agenda e o tempo da pessoa do outro lado. Né? Eu entendo isso. O tempo é escasso. E se eu tiver que gastar meu tempo com coisas aleatórias e pessoas fúteis, esquece, tô fora. E o que é uma pessoa fútil? Oi, compra de mim? Deixa eu te mandar uma apresentação. Né? Você acha que o cara vai... De verdade, você acha que hoje... Eu nem sei quem é o CMO da Nike, mas você acha que ele olha um PowerPoint que você vai mandar? Não vai olhar. Não. Esquece. Então, assim... É legítimo. E eu acho que um ponto importante é uma pessoa que decide, não é um algoritmo. Perfeito. Então, para de ficar pensando somente em growth. E eu vou ficar jogando 40 mil conteúdos ali dentro ou coisas para impactar
não vai funcionar. Então você vai ter que ter uma certa estratégia diferenciada, uma estratégia cada vez mais humana e inteligente. Então dados é muito importante. Pode parecer um absurdo, mas agora eu consigo me conectar muito mais com pessoas mais relevantes em matéria de decisão de grandes marcas, de contratos, de grandes empresas. E de verdade, poucos têm todos os dados que gostariam na mão. Alguns ainda gerenciam como tivesse em 1970, tá? E vou falar marcas assim, como de óculos, por exemplo, brasileira, tem umas pimentinhas. Então assim, não tem dado. Então quando você joga dados estrategicamente na frente da pessoa, ponto. Mas não é um único, são vários pontinhos. Então tudo que você me trouxe, eu tô resumindo o que eu absorvi, que eu acho que é muito relevante. E eu acho que a segunda coisa é, e eu aprendi isso com o Ricardinho também, que uma vez que ele falou e eu gravei aqui no pod, ele participou também, a gente trocou uma ideia, e ele falou assim, cara, ninguém nunca me perguntou o que eu precisava para ser promovido, que existe uma pessoa do outro lado que tem desejos, que tem sonhos, que tem filhos, que gostaria de trocar uma foto contigo, gostaria de falar sobre coisas aleatórias, sobre como é que é viver e morar na praia e estar no meio do furacão das grandes marcas em São Paulo, isso ao mesmo tempo. Como é que você faz isso? São coisas interessantes, são assuntos que conectam. Então eu sempre também busquei, dentro das pessoas, dos players, era saber o que a gente tinha de mais em comum, que a gente poderia trocar uma ideia. Se eu falar de verdade. Então, fulano ali curte também futebol, também gosta, então vamos trocar ideia sobre isso? Óbvio, não vou falar, e aí? Não vou falar esse tipo de coisa. Mas eram coisas semelhantes, que a gente pode gerar a conexão. E acho que o ponto mais importante de tudo isso é o tempo que você vai ter disponível da atenção dessa pessoa está totalmente relacionado ao impacto que você vai gerar para ela, de confiança sobre aquele orçamento. Porque ela vai falar, putz, achei você incrível, é que você cobrou 303 mil reais, minha verba é só 300, então eu vou ter que ficar com esse cara que me cobrou 297 mil reais. Esquece. Ele puxa, ele é capaz, se ele gostar tanto, ele é capaz de puxar o risco e trazer mais dinheiro para a mesa, que é uma coisa que ele não estava vendo. Eu acho que isso são as coisas que eu entendi dessa tua narrativa aqui. Mas tem um ponto que agora que eu quero jogar um pouquinho mais de luz, Bi. Beleza, essa acessibilidade a gente entendeu que pode ser um caminho. Mas chega na hora, o que você sente para você oferecer? Você falou sobre a divisão, a diferença do pensamento da Adventures. Mas como é que você oferece isso? Porque também tem uma coisa, o outro lado também às vezes vem massacrado ou com uma barreira já ideológica ou do que ele acha que tem que ser certo, que ele pode ser rígido. Você fala assim, não, Bia, eu quero fazer public post com o fulaninho, com a Boca Rosa. Não vou fazer para esse lado. Eu já vim para esse formato aqui. Como é que você contorna essas objeções? Eu acho que o segredo sempre está em ouvir primeiro. Às vezes o vendedor ele tem esse pensamento que a gente precisa falar. Sabe? Que a gente precisa falar, e a gente vai convencer se a gente estiver falando, e se a gente tá falando todo mundo... E olha que eu sou uma pessoa que adora falar. E não para de falar um minuto. Mas pra você conseguir se conectar com uma pessoa de verdade, você precisa ter escutativa. Perfeito. Então assim, a primeira coisa é você saber fazer as perguntas certas. Você precisa entender por que o cara quer fazer o post com a Boca Rosa. Entendi. Você consegue vencer o argumento de um cara com o próprio argumento dele, não com o seu. Não é sobre o que eu penso para eu te convencer do que eu penso que tá certo. É sobre o que você pensa e como eu conduzo para que o seu pensamento chegue mais próximo daquilo que eu acredito que faça sentido. Então assim, o que eu sempre faço é, cara, antes de eu sair falando, Adventures, não sei o que, sair apresentando PPT, eu nunca faço isso. Eu sempre escuto, eu sempre falo, cara, tudo bem, tal, Adventures, tô aqui, quero te ouvir primeiro. Porque eu posso ficar aqui falando 3 horas sobre Adventures e todo o nosso ecossistema maravilhoso que temos. E eu tenho coisas incríveis para dizer sobre os nossos cases e tal. Mas não é sobre isso. A pessoa lá não tá aqui pra aplaudir a Adventures ou a agência que você tá apresentando. Falar, nossa, muito bom o trabalho de você. Não, a pessoa tá ali pra você resolver o problema dela. Pra você ajudar ela a fazer o que ela precisa ser feito. E muitas vezes, gente, a gente não vai conseguir... Por exemplo, eu tô com um cliente agora que tá acontecendo exatamente isso. A gente não consegue, nem sempre, fazer o que é mais estratégico pro cara, pro cliente, logo de cara.
tem muitas vezes que você vai precisar quebrar a cara junto com o cara pra você falar assim, tá vendo? Esse aqui não foi tão legal. Vamos fazer outra coisa agora? Vamos tentar o que eu tô imaginando? O que eu tinha falado? Muitas vezes, assim, eu consigo conduzir dessa maneira que eu falei. Então, assim, ouvindo muito, pegando os argumentos que a pessoa utiliza pra suportar a opinião dela e conduzindo. Pô, se você pensa isso sobre fazer um negócio com a boca rosa, nananã, cara, se a gente usar essa mesma lógica aqui pra fazer isso aqui, nananã, funciona também, não funciona? Muitas vezes eu consigo conduzir dessas maneiras. Tem vezes que não, que os caras falam assim, não, é a boca rosa, não quero saber a sua opinião. E aí a pessoa te contrata mais ou menos como um executor. Quando uma pessoa paga um valor relativamente alto, que é o nosso caso, agregado, para poder fazer algo, e ela te contrata como um executor, o erro não está em você. Você está fazendo a coisa certa, você está dando a consultoria, você está falando o que precisa ser feito. O que você precisa fazer é formalizar o que você está falando. Olha, eu acho que se a gente fizer com X e não com Y, vai acontecer tal coisa. Quer fazer? Você precisa ser o parceiro de negócio dessa marca. Porque senão você vai ser o chato, você vai ser o cara... Ninguém quer... Arrogante até. Ninguém quer contratar alguém, pagar alguém pra ficar sendo desafiado, pra ficar sendo batido. Você quer que a pessoa te conduza, você quer chegar nos melhores resultados, você quer sim que a pessoa aponte as coisas que tá errado. Tem certos perfis de profissionais que têm maturidade pra isso, que te contrata pra falar, tá errado, tá ruim, e a pessoa quer ouvir porque ela entende que o seu papel como agência é esse. Outros tipos de pessoa, que lembrando, são pessoas, então cada pessoa vai ser de um jeito. Tem outras pessoas que não, que elas vão ser duras e falar, cara, não, eu te contratei, eu quero que você faça o que eu quero. E você vai ter que ser muito resiliente e entender como que você faz isso. E entender tempos e movimentos, pesos e medidas. Porque assim, tem contas e tem certo tipo de cliente que vai valer você fazer isso, né? Então você executa uma coisa que você não acredita tanto pra você conseguir mostrar pro cara que não é a melhor maneira, que poderia ter sido feito de outra forma. Mas você tem que entender outra coisa também, que é até onde vai ser o limite. Boa. Como marca, como empresa, como aquilo que você acredita, como valores de companhia. Então, por exemplo, se isso ultrapassa aquilo que você faz, que você vende, isso é perigoso pra você. E aí você precisa mensurar esse dinheiro que essa marca tá trazendo pra mim, ela vale a pena a ponto de eu ter isso aqui no meu portfólio? Entendi. Perto daquilo que eu fico o tempo inteiro brigando pra fazer? Mas eu sempre acho que vale a pena você mostrar pelo exemplo, sabe? Não é sempre dizer não é assim, eu que sei, nananã. Porque, de novo, são pessoas. Ninguém gosta disso. Você gosta disso? Que alguém fica na sua cara, sério, tá fazendo merda. Tipo, isso aí, né? Você não gosta. Por mais que você contrate alguém pra fazer isso. Né? Mesmo que você vai no médico pra você ver o que você tá fazendo, você não quer que o cara faça assim, você tá tudo cagado aí por dentro, tudo porra. Não, você não quer que o cara fale isso. Começa a se despedir que você tem um mês. Exato. Então, tudo tem uma maneira de fazer. Então, assim, de novo, acho que quanto mais você lembra que você tá negociando e você tá lidando com pessoas que têm sentimentos, que tem, sabe? É igual quando você é novo e vai negociar com a sua mãe pra sair. Você não vai chegar, mãe, não, você tem que me deixar que eu tenho 18 anos e agora... Não, caraca, você mora na casa dela. É a mesma coisa, o cara tá te pagando. Você tem uma relação que é uma linha um pouco tênue. Tenha bom senso, né? Então, assim, é muito você conseguir conduzir pelo lado humano da coisa. Eu não acho... Você tem que mostrar técnica, assim. Então, vai mostrar um negócio de mídia. Olha, isso aqui é melhor que esse. A conversão daqui é melhor. Você precisa ter argumentos técnicos. Só no blá você não consegue... Dificilmente você consegue mostrar uma coisa dessa. Mas no final do dia, a parte técnica, ela não se sustenta sozinha. Você precisa muito dessa condução humana. De, cara, isso aqui vai ser bom, se acontece isso, faz isso, vamos testar assim. Então, assim, essa é muito minha dica, assim, sabe, gente? Sabe, lembrar sempre que você tá lidando com pessoas, que pessoas têm sentimentos, pessoas têm egos, pessoas têm sonhos. E quando você lembra disso, tudo fica mais fácil de você fazer, sabe? E quando você tá numa posição de vendedor, de pessoa que oferece, de fornecedor, né? Não só o vendedor, mas o fornecedor, todo mundo que trabalha. Você precisa lembrar que você é uma relação de mão dupla. Você não precisa se colocar abaixo do cara porque você tá fornecendo, porque você tá... Mas você precisa ajudar a conduzir. Porque você, dentro daquela relação, num primeiro momento, antes de você entregar o valor agregado, você é um grande interessado em conseguir aquilo. Perfeito. Você precisa fazer com que o outro seja o grande interessado como você. Para que essa relação realmente seja fair, seja igual, né? Bia, olhando para um outro viés, que é uma dor que boa parte tem, é na hora de precificar, que falta horizonte. É algo novo, é uma jornada nova, a pessoa não sabe efetivamente, nunca chegou nesse nível, e a pergunta que sempre bate, né, o anjinho e o diabinho,
tá muito caro, tá muito barato, putz, não sei. E aí a pessoa começa a suspirar. A gente tem algo que a gente orienta dentro do Partners, mas eu queria ouvir de você. Quando você vai lançar o preço, primeiro, como é que hoje a Adventures, ela, por pilares, ela monta efetivamente um orçamento, né, para propor para a marca, ou se ela de verdade ela só recebe o que a marca tem de exposição e entrega aquilo que é possível. E por um outro lado, da Bia, quando chega esse momento de falar assim, ok, é tanto, como é que é a linguagem, como é que o posicionamento corporal, como é que a Bia reage a isso? É natural, não é natural? Soa frio, dá aquele medinho? Como é que é essa parte especificamente? Tá. Assim, já trabalhei em diferentes tamanhos de empresa, e cada lugar vai ter o seu jeito de fazer. Você pode ter diferentes tipos de pensamento, porque depende do seu objetivo. Total. Estrutura interna também pesa muito, tudo isso exatamente. pesa na então, por exemplo, às vezes, talvez o exemplo de como alguns exemplos sim, eu acho que uma parte do modelo, ela é replicável para qualquer partner ou para qualquer pessoa que está abrindo o seu negócio, que é um modelo que eu acredito muito, que é de você ser aberto de como você faz a sua precificação. Legal. É muito bacana você conseguir falar para um cara, eu tô te cobrando isso daqui por causa disso. É uma relação tão justa, você se sente confortável. Para mim é maravilhoso como radical, vendedor. É isso que a gente prega. Exatamente. E é muito confortável para quem tá do outro lado também saber que não tá sendo enganado, sabe? E mesmo que você tenha um valor agregado, que você tenha uma linha ali de tipo, concepção da ideia, sei lá, qualquer coisa do tipo, mas o cara tá vendo exatamente onde tá. Então, assim, voltando um pouquinho, existem diferentes tipos de empresa e depende do objetivo da sua companhia. Então, por exemplo, hoje eu dou consultoria para uma empresa que tá, sei lá, tem lá os seus 30 e tantos funcionários. Cara, para eles trabalham em cima do break-even. Legal. Então, assim, o que é? Tipo, eles trazem contas, trazem coisas, né? Tipo, até é uma produtora. Até o momento em que eles têm a quebra, tipo, paguei as contas. A partir daquele momento, eles dão autonomia para negociação ser do jeito que for. Pode ganhar R$0. Eles acabaram de fechar uma produção agora que eles estão ganhando R$0. Mas vale a pena por portfólio. Então, assim, depende muito. Aqui na Adventures, por exemplo, a gente precifica as coisas muito em cima de hora pessoa, né? Então, é em cima das horas trabalhadas, da senioridade dos profissionais que estão alocados. E aí, a gente tem uma diluição de custos fixos, que é a diluição dos custos fixos da companhia. E aí, eu tenho essa autonomia para eu conseguir abrir isso para os clientes muitas vezes. A maneira com que a gente faz. Nem sempre precisa ser assim. Tem muitas vezes que você vai ter precificações que têm um valor agregado. Nem sempre é só em cima do número de horas das pessoas. Mas, cara, ninguém... É muito louco, né? Porque, assim, muitas vezes, dentro do mercado de comunicação, por exemplo, tem uma frase que a gente brinca bastante aqui, que é assim, não me pede pra dar o que eu tenho pra vender. Perfeito. Acho que muitos devem passar por isso também, que é assim... E é muito engraçado porque isso acontece nesse mercado, em alguns mercados acontece isso, mas você não vai no salão fazer a unha... E aí você fala assim, faz só meu pé aqui rapidinho, minha sobrancelha, meu sovaquinho aqui rapidinho, e fala, vou pagar só a unha. Isso não acontece. Não acontece no dia a dia. Não, eu vou pegar só um pouquinho de compras, mas pro mês que vem, acho que a gente dá um jeito e eu pago. E aí você fica... Porque nossa relação é muito o nosso valor agregado, às vezes ele é um pouco etéreo, sabe? Porque a gente tem um grande valor agregado, porque a comunicação e o marketing, ele tem um papel exímio dentro de todo o processo de qualquer companhia, mas, ao mesmo tempo, parece que é muito fácil, né? Fazer um post rapidinho ou fazer um negócio... Então, assim, fui um pouco além, mas trazendo um pouco de novo para a parte de precificação. Cara, as coisas têm valor. As coisas custam dinheiro. Ninguém vem aqui trabalhar e vai embora, por mais que eu ame meu trabalho. Eu tenho conta para pagar. Eu não vou poder ir lá na Enel e falar, é que eu gosto muito da Adventures, eles não me pagam nada. Não, eu preciso ter. Então a gente tem que lembrar dessa relação que existe. Então, assim, você saber o valor daquilo que você tem é muito importante. E nem mais nem menos, sabe? Lógico que você enaltece seu trabalho, mas assim, você não pode ser um doido de tipo, meu produto custa mais que todos porque eu sou demais. Por que seu produto é demais? Se você conseguir realmente provar que seu produto é demais, talvez ele tenha esse valor agregado. Sim. Mas você não consegue default do zero, sabe? Criei uma empresa agora, mas meu produto é melhor que todo mundo e eu vou cobrar mais caro que todo mundo. Não vai funcionar. Você precisa ter um portfólio, você precisa fazer MVPs para que você consiga mostrar. Você sempre tem que lembrar o seguinte, senta na cadeira de quem tá comprando de você.
Troca aqui. Senta aqui, olha assim, alguém que criou uma empresa agora, quer te vender um negócio que é muito mais caro que os outros, que não tem referência. Você vai comprar? Não vai. E eu acho que uma das coisas que gera essa ansiedade no empreendedor é olhar para o lado, né? O quanto que o outro está cobrando. Óbvio que você tem que olhar, na minha concepção, até o capítulo 1. Capítulo 2 já é perda de tempo. O que é o capítulo 1? Eu tô muito fora ou tô muito dentro? Beleza. Perfeito. Esse é o só o único balizador. O resto, olha para dentro do que você consegue constituir, né? Ou seja, como é que você está olhando o seu curso, qual é o seu desafio de crescimento, qual que é a margem que você quer ter, se quer ter receita, quer ser boutique, quer ser escalável, quer ser full service, sei lá o que você quer ser. Então esse é um ponto. E acho que o outro ponto é, ok, mas não esqueça que quanto mais você eleva, na teoria, você tem que trazer o dobro ou o triplo de resultado para a marca. Perfeito. Você tem que ter um acompanhamento, ele é complementar, não dá para você olhar ele no singular, você tem que olhar no plural, não tem outra forma. Pelo menos eu enxergo desse jeito. Perfeito. É igual quando você compra qualquer produto, tipo, você vai, sei lá, você vai na padaria comprar pão. Você paga 50 centavos num pão, ok? Legal. Se você pagar 5 reais no pão, você espera que seja um puta de um pão, né? É o mínimo que tem que ser, é um baita de um pão. Então, meio a relação de qualquer coisa que você compra é assim. Então, assim, eu acho que é muito importante, eu concordo muito quando você fala assim que a gente precisa olhar pro lado até a página 1, porque é muito importante você saber onde você tá. Se você não tá muito pra uma esquerda, né? Você precisa saber, tipo, quanto que os caras estão cobrando, tipo, o que esses caras estão oferecendo, por que esses caras estão oferecendo isso. Perfeito. Porque querendo ou não, gente, tá todo mundo mesmo na mesma jornada que a gente. Todo mundo tá querendo agregar valor, criar negócio, movimentar grana. Tem pessoas que fazem melhor, tem pessoas que fazem pior, existem nichos de mercado. Até para você conseguir fazer um desenvolvimento seu, sabe? Daquilo que você oferece, um desenvolvimento de produto, de serviços, de coisas que os seus concorrentes não estão fazendo. Então, assim, é importante você olhar para o lado. Mas isso não pode setar como se você precisasse entrar nas mesmas caixinhas. Hoje, por exemplo, aqui, a gente não entra numa caixinha específica. Eu não consigo ver a Adventures exatamente igual a alguma outra agência. Até o tipo de precificação que a gente faz, até o tipo de produto, de serviço que a gente oferece, sabe? Então, assim, você precisa ter muita consciência e muita certeza do que o que você está oferecendo é bom, para que você possa cobrar aquilo que você acha que vale. Porque se você agrega o valor do que aquilo custa, não importa se o seu é mais caro ou mais barato. Perfeito. Entendeu? O seu pode ser mais caro, você pode custar 50 mil, 100 mil reais mais caro que o outro cara. Mas você está agregando valor. Você está conseguindo fazer para aquele cara o que as outras marcas que custam metade de você não estão fazendo. Então, assim, não é sobre ser mais barato, não é sobre dar o desconto que o cara quer. Às vezes você vai ter que flexibilizar para você conseguir algumas coisas. Então, por exemplo, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu quero grandes marcas com grandes nomes, nananã. Tudo bem, todo mundo quer essas grandes marcas. Então, essas grandes marcas têm uma grande galera concorrendo com essas grandes marcas. O que quer dizer que o valor que essas marcas têm, a oferta que elas têm, é muito maior. Então, o poder de escolha, o ticket que você vai ter dessas marcas provavelmente é menor. Então, você precisa pensar nessas coisas também, sabe? Nem tudo, por exemplo, pra gente, nem tudo que é vitrine... É interessante. Ou é interessante, mas nem tudo que é vitrine vai trazer margem. Por exemplo, você precisa entender também do seu próprio portfólio, do seu mesmo, sabe? Tem marcas, produtos e serviços que você vai ganhar mais. Tem coisas que você vai ganhar menos. Tem coisas que vai fazer valer a pena se trabalhar de graça. E a marca tem coisas sabe que o quanto não. que ela é desejada, né? Exatamente. Ela sabe. Por quê? Um monte de fulaninho batendo por dia lá. E fala assim, beleza, tem uma galera querendo trabalhar comigo, então é hora de abrir o leilão. Exatamente. E quanto vale pra você ter uma marca como a Seda no seu portfólio, como a Unilever, como a Nike, como... Quanto isso vale pra você? Tem muitas vezes... E você precisa entender, tem momentos que você não tá nem preparado pra poder oferecer isso. Vale a pena você pegar uma marca como a Nike, por exemplo, e você entregar um trabalho ruim? Uau. Não vale. Então, assim, você precisa entender às vezes, e é por isso, gente, que assim, o grande desafio da minha vida, e hoje eu sou muito feliz, porque eu acho que eu consegui criar essa sinergia com o time de operações. O comercial, ele precisa estar muito alinhado com o operacional. Porque você não pode vender uma coisa que você não tem capacidade de entregar. Porque isso morre rápido. Você vai vender pra caramba, você vai entregar um monte de cagada, acabou.
você se queima no mercado. Isso você não demora muito tempo para você recuperar uma coisa dessa. Então, por exemplo, os tipos os próprios projetos darem errado, você perder margem, você vender coisa que você não consegue entregar. Isso é muito arriscado para uma empresa, principalmente para uma empresa que está em crescimento, uma empresa pequena. Sabe? Que você tá no meio, e para empresas grandes também. Então, assim, você tem que estar muito, assim, uma dica que eu dou. Cara, é muito difícil comercial e operações serem cruzados, né? Porque, querendo ou não, é o contraponto uma coisa da outra, né? O comercial quer muito vender, a operação quer muito ter timing para entregar. Mas você precisa ter um time que tenha cabeça de negócio. Porque não é sobre eu querer. Eu poderia simplesmente sair vendendo um monte de coisa que nem louca, de venda, e não tá nem aí, só preocupada com o meu bolso. Mas e depois? E a imagem que eu ia trazer para Adventures? E o quanto isso ia ser custoso para nossa operação? E a mesma coisa a operação. O que adianta eles ficarem barrando o que eu tô querendo vender? Ou, tipo, complicando a coisa, não jogando junto com o comercial, se o salário de todo mundo e o crescimento da empresa vai vir de aí. Depende da entrada do dinheiro. Então, assim, esse é um ponto muito importante de você garantir, você como dono de uma agência, como uma pessoa que está empreendendo, que o seu time de operações e o seu time comercial dancem juntos, estejam em plena sinergia. Vai acontecer treta, vai ter discussão, isso é saudável, porque todo mundo está setado a trazer aquele melhor resultado para a companhia, a fazer aquilo que é melhor. Mas esses dois times, eles precisam trabalhar em sinergia, porque se isso não acontece, não tem operação que para de pé, não tem cliente que fica dentro de casa. Você falou muito sobre o nosso tom de voz, né? Aquilo que a Adventures lança para o mundo. E isso dá um senso de exclusividade, dá um senso de diferenciação. Ela é um armamento a mais, uma armadura a mais para o seu soldado estar lá na guerra tentando trazer receita. E acho que uma das coisas que a gente mais bate aqui no Partners para as agências, e é mais um lembrete, isso que eu estou trazendo aqui, é tudo que a gente falou aqui até agora, para mim é fundamento. Não tem nada do hackzinho do momento porque é o que está virando, não. Sempre funcionou, equação de valor, justiça, transparência, estratégia, planejamento, integração, time, pessoas, tudo é o que é desde a época da Cabro Bros, lá da vida. E a gente sabe muito como marqueteiros, né? Nós somos tão bons, marqueteiros são demais, empreendedores, donos de agências, a gente sabe muito, porque a gente fala com propriedade aquilo que a gente estudou, aprendeu, mas por uma ironia do destino, chega para fazer o da agência, ninguém faz. E você me falou lá no início, eu consigo também muitas coisas pela postura do Ricardo, pela postura do Rafa, que não são caras outliners, são caras pelo contrário, eles estão muito na linha de frente, gerando conteúdo, se posicionando dentro de palestras, em fóruns, em colunas de revistas consagradas, de posicionamentos consagrados, tentando algo diferente no mercado. Então, assim, a gente toma muita porrada por isso, mas em compensação a gente também cria uma legião que segue. Então esse é o meu convite para o dono da agência que está querendo a grande marca, mas não está querendo se posicionar como uma grande marca também. Esquece que a agência também tem a sua própria marca. Perfeito. Isso vai facilitar muito a vida de abrir uma porta ou efetivamente criar um diferencial. Não vai resolver nada da sua vida, que é o que vai ser a sua capacidade de entregar resultado na ponta. Mas olhando para um lado, assim, a tua visão é muito ampla, tá, Bia? E eu gosto porque você não traz hackzinho. É fundamento, cara. Trabalho duro, fundamento, estratégia. Mas como é que você agora desce pro próximo nível, que é o teu time? Como é que você olha pro time? Porque você não pode também trazer uma pessoa que ela seja despreparada para bater na porta de uma grande marca, para trocar uma ideia com um grande player. E ao mesmo tempo, você também não pode apostar navios de dinheiro e trazer celebrities para fazer isso, porque a conta não fecha no final do dia. Como é que você equilibra essa balança? Ti, vou responder essa pergunta, mas só dando um passinho pro lado, que é assim, você precisa ter muita clareza do que você quer como empresa. Muito. Sabe? Às vezes você fala assim, putz, eu quero ter grandes clientes. Legal, para você fazer o que exatamente? Não pode ser qualquer coisa serve, porque isso traz pessoas... Você vai acabar, se você fica com essa cabeça, você vai acabar trazendo times que não vão ser times integrados, vão ser pessoas às vezes gananciosas, pessoas que não vão estar focadas naquilo que você acredita que tem que acontecer. Se você começa a trazer qualquer tipo de operação para dentro de casa, isso se torna muito custoso para você. Então você começa a trazer um monte de coisa, porque você quer fechar cliente, e você não tem foco naquilo que você está fazendo. Ao invés de você crescer rápido, você tem um grande problema de operação.
Perfeito. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de montar time, antes de tudo, você precisa falar, cara, o que eu quero fazer? Quem eu sou? Onde eu quero levar esse negócio? Exatamente. Qual que é o white space que eu estou ocupando dentro deste mercado? Onde minha marca tá? Sabe? Quando você faz uma matriz, onde ela se encontra? Ela é mais o quê? Qual que é o valor agregado que você tem? Qual que é o tipo de produto, serviço? Qual problema você resolve? Perfeito. E aí, quando você tem clareza disso e você não se perde no caminho, fica muito mais fácil de você conseguir compor todo o ecossistema que vai te dar suporte para isso. Então, escolher as ferramentas corretas, escolher a target account list correta do que você vai fazer, então os tipos de clientes que você vai atacar, porque é muito importante você ter clareza disso, sabe? Que cliente eu quero? Que tamanho de clientes eu quero? Qual é a expectativa que eu tenho desses clientes? Você não pode só focar, por exemplo, que é o que eu tava falando, a gente mesmo, só em marca grande, gigante. Se você tem uma velocidade de crescimento rápida, você precisa compor o seu portfólio com diferentes tipos de coisa que estejam dentro daquilo que você sabe de fato fazer. As coisas que você ainda não sabe que você vai desenvolver, você tem que trazer para dentro de casa também, combinado com o time que está operando isso, mas você entendendo esse Pareto, sabe? Você não pode trazer só coisa que você não sabe. Ou sabe? Você precisa ter muita clareza da sua operação. O comercial, ele não pode ser um time, principalmente quando a gente tá falando de serviço, tá? Acho que aqui tudo que eu tô falando muito é de serviço. Eu já vendi produto também. Produto funciona de uma outra maneira. Quando você tem um produto que não muda, independente do cliente, uma coisa, um plástico, bolha, por exemplo. Ou é produto, entendeu? Você pode ter um monte de representante comercial, você faz uma carteira para esses caras, por região, nananã. Aí é uma outra coisa. Quando você tá falando de serviço, ele tem um outro tipo de contexto, é um outro tipo de perfil de pessoa, é um outro tipo de profissional que você precisa trazer do seu lado, porque é um entendimento, é quase que um diagnóstico, é quase um médico. O comercial, ele tem um papel de uma pessoa que é quase um médico. Verdade. Que é você ver uma coisa que está acontecendo, que às vezes vem com exame ou não, né? Com dado ou não, com documento ou não. Ouvir o que o cara tá te falando e você falar, bom, dentro disso daqui, eu acho que isso aqui vai acontecer. Cara, o que eu falo muito pro meu time, eu faço uma coisa com o meu time que é desafiadora, mas, por exemplo, eu tenho um modelo de comissionamento pro time que todo mundo ganha com o trabalho de todo mundo. É diferente, né? Porque pra mim não vai ter certo ou errado, né? Mas por que isso funciona no teu campo de visão? Porque o tipo de serviço que eu vendo aqui, ele é uma coisa que ele exige muito da gente. Certo. Eu não tenho uma competitividade sobre volume, eu tenho uma competitividade sobre qualidade. Por eu ter qualidade envolvida nisso, e o principal fator disso ser a qualidade de entrega do que eu estou fazendo, eu preciso de mais pessoas focadas em como a gente faz isso ser melhor do que um grande número as pessoas focadas em um grande número de coisas acontecendo. Então, para mim, dentro do que eu faço hoje, faz sentido. Quando eu trabalhava em veículo, por exemplo, eu não fazia, porque aí era volume. Então, eu precisava ter um outro tipo de estrutura comercial e estratégia. Quando eu vim pra cá, eu tinha uma estrutura antes. Quando eu comecei a montar o meu time, eu comecei a ver, cara, eu não quero que as pessoas... seja uma competição entre a gente. É uma competição da gente com o mundo, com as outras agências. Perfeito. Não é entre a gente a parada. Então, eu montei uma estrutura de time onde eu tenho, dentro do meu time comercial, e isso funciona para serviço, de novo, para produto não funciona assim. Onde eu tenho uma operação que suporta a venda. Então, eu tenho pessoas especializadas em desenhar aquilo que eu vou oferecer. Então, o tempo inteiro eu estou lapidando os produtos que a gente tem. Sacou? E como que eu trago essas pessoas? Cara, pra mim, eu sempre falo isso, né? O caráter, a vontade, a determinação, quem você é, que são as soft skills, né? Você traz de casa. A técnica, eu consigo te ensinar aqui. Perfeito. Então, assim, pra mim, o principal que eu sempre falo em todas as entrevistas pra escolher o time, eu preciso de pessoas que estejam a fim de fazer. Vocês precisam de pessoas que comprem o sonho de vocês com vocês, sabe? O vendedor, ele precisa ser comprado. Ele não, e por mais que o que mova o vendedor seja dinheiro, mas ele não pode ser mercenário, sabe? Não pode ser o dinheiro a qualquer custo. Tem que ser o sucesso da empresa a qualquer custo. O sucesso da empresa me traz sucesso. Perfeito. Não é o meu dinheiro sozinho que me traz sucesso. Porque se eu trago uma conta dentro de casa, coloco o meu no bolso e essa conta sai daqui 3 meses, eu fui incompetente. Também. Não é diretamente ligado à minha habilidade de trazer ou não. Mas é uma incompetência geral da companhia. Sim. E se minha dupla aqui, a pessoa de operações, de criação, não conseguiram manter a conta,
Eu errei também. Perfeito. Então, assim, é muito importante que você compõe um time. E acho que assim, é por isso que eu amo trabalhar aqui. Porque as pessoas são compradas com o que a gente está fazendo. Porque existe uma cultura onde as pessoas querem fazer as coisas acontecerem. Não é pelo dinheiro só, o dinheiro é consequência. Assim como uma coisa que a gente usa aqui muito para falar que é o prêmio, né? O prêmio do Cannes, não sei o quê. Tipo, cara, durante muito tempo o mercado de comunicação ficou focado nisso. Não é sobre isso, não é sobre o dinheiro. Todas essas coisas são consequências. Eu não trabalho numa empresa de investimento. O meu objetivo não pode ser o dinheiro, é a consequência. O meu objetivo tem que ser fazer um bom trabalho, ter times fortes que me suportem no dia a dia, que com isso traremos grandes contas que no final do dia vão me trazer muito dinheiro, que no final do dia vão fazer a gente ganhar prêmios. Mas quando você coloca o dinheiro na frente das coisas, quando você esquece o real propósito pelo porquê você está fazendo aquilo, as coisas se perdem. E as pessoas também. E aí você começa a ter pessoas perto de você que são essas pessoas que não têm essa mesma sinergia, que estão ali por dinheiro, que estão ali por status, que estão ali por sei lá que motivo. Então assim, pra mim, de novo, voltando a tudo que eu falo e resumo minha vida nisso. Gente, são pessoas. Se você não tiver pessoas que você confia, a sua vida do seu lado, ali nas trincheiras, né, que o Rafa costuma muito falar. Mas é verdade, não é blá isso. Você precisa estar se sentindo forte. A gente passa mais da metade... eu que trabalho bastante, por exemplo, passo mais da metade da minha vida trabalhando, cara. Se eu não tiver pessoas que eu confie, que me deixem forte, que me inspirem do meu lado, eu tô ferrada. Eu tô fazendo a coisa errada. Quem... por dinheiro vem, por dinheiro vai. Exatamente. Então isso não tem propósito. Bia, lembra que eu te falei que a hora ia passar assim, ó. Uhum. A gente tá caminhando já pro final, quase que já encerrando. Igual o João falou assim, também gostei. É isso aí, João. Uou! Beijo do gordo. Obrigado, tá? Obrigado demais, assim, por esse papo. Obrigado pela aula. Obrigado por tudo que você tá remando aqui dentro da companhia, que eu sei que você tá puxando um peso, assim, um fardo muito forte, tá dando conta. Então, parabéns por tudo que você tá construindo. E, de verdade, porta do Pod, porta do Partners está sempre aberta para ti, tá bom? Muito obrigada, gente. Prazer poder falar um pouquinho para vocês. Obrigada pelo convite, Thiago. Estou à disposição sempre. Vamos falar de outros assuntos, trazer outras coisas. Minhas portas estão abertas, tá gravando, também, meu LinkedIn. Né? Tá gravando, né? Quem quiser entender um pouquinho mais ou te achar, Bia, onde que você tá nas redes sociais? LinkedIn, Beatriz Patara. Beatriz Patara, já pode ir lá, manda DM, já fala assim, Bia, eu quero conseguir fechar com o Google, como fazer? Me dá um passo a passo. Pergunta simples. De como fazer. Não, são pessoas, gente, lembra disso. Mas parabéns, Bia. Obrigado. Muito obrigada, gente. Muito sucesso. Boa. E também quero agradecer para você que está sempre aí curtindo o Pod, de um jeito ou de outro também. Ajuda a gente a construir tudo isso que a gente está construindo, esse legado. Tem gente que está dentro do Partners, tem acesso a um pouco mais profundo, tem acesso a algo mais tático, a algo mais tangível. Aqui a gente tenta sempre provocar e de verdade tentar mudar o comportamento. Porque muitos dos problemas que um negócio traz consigo são heranças de mentalidade do empreendedor que está conduzindo, que está capitaneando esse barco. Então aqui acho que a ideia do Pod é cada vez mais provocar, então a gente não tem uma linha de que a gente vai trazer sempre ciclano ou beltrano, sempre público A ou público B, não, a gente quer sempre trazer pessoas que estão fazendo diferenciais, que têm um mindset disruptivo que realmente está tendo resultado. E como é que essas pessoas pensam, como é que elas fazem na área de atuação delas. Então, você está mais do que credenciado a isso para ter mais um episódio, enfim, por aí vai. Então, galera, fico por aqui, valeu e a gente se vê no próximo Pod. Valeu. Obrigada.